Todo mundo tem, já teve vontade de ter ou conhece alguém que tem uma loja física. Então fica ligado que nesse vídeo eu vou falar sobre ações de marketing que eu mesmo implantei em lojas que eram minhas e me deram muito resultado. Se liga aí que esse é o vídeo sobre ações de marketing para lojas físicas que fizeram muita diferença nos meus negócios. Eu sou Márcio Alcântara e você está no Marketing Autoridade. Vai! Antes de tudo, obrigado por estar aqui, já aproveita que você está de passagem, se inscreve no canal e marca aqui nos comentários quem tem loja física, aquela pessoa que vai curtir essas dicas, que vai fazer diferença para ela. Porque mesmo que os segmentos nos quais eu atuava não tenham ligação com o seu segmento, tem muito insight bacana aqui, tem muita coisa legal. Vamos lá? Então se inscreve no canal, ativa a notificação e já dá um joinha aí para dar aquela moral. Demorou? Vamos lá. Caso você não saiba, em 2012 para 2013 eu morava em São Paulo e trabalhava em agências de publicidade havia vários anos. E eu me cansei daquela rotina, mudei para o interior e montei 3 quiosques na cidade de Limeira, num shopping. Sabe quiosque de shopping? Aqueles que ficam no meio do corredor ali. Então eu tive 3 daqueles. Todo mundo tem vontade. Muita gente já me falou, nossa, eu queria montar e tal. Cara, é difícil, que vai dar um trabalho danado, viu? E eu tive 3. E eu vou contar o que eu fiz, o que eu implementei naquela época relacionado a ações de marketing que me deram muito retorno. Lembrando, os segmentos eram: o primeiro era uma franquia de fundi, o segundo era uma franquia de castanhas caramelizadas. Sabe aquelas castanhas que fazem um cheiro delicioso no shopping e dá vontade de comprar, mergulhar naquela panela? Então aquilo lá. Eu sei fazer aquilo lá até hoje, já vendi um monte. E o terceiro era uma livraria infantil. Vamos lá, deixa eu contar pra você como é que foi isso, o que aconteceu, como é que eu desenrolei tudo isso. Bom, quando eu mudei pro interior, a ideia inicial era montar um sushi, mas eu acabei comprando esse quiosque, ele já estava montado lá, essa franquia, fábrica de chocolate, que é dessas que fica girando chocolate no shopping, né? E ela era bem montadinha, bem estruturadinha e tinha essa janela, essa vitrine virada para a descida da praça de alimentação. Ou seja, as pessoas subiam para comer, elas desciam e davam de cara com o meu quiosque que tinha essa vitrine. Ela era extremamente bem localizada, era perfeito. Só que a comunicação dela era feia. Como você pode ver, ela tinha uns adesivos cansados, um layout pouco chamativo. E, enfim, era o que tinha, foi como eu comprei. Então eu precisava elevar o padrão dela. E o que eu fiz? Primeiro, eu identifiquei quais eram as forças que já eram exploradas. Eu identifiquei que ela tinha essa vitrine e ela tinha cheiro. Ela tinha um cheiro agradável, aquele cheiro de chocolate gostoso. E as pessoas que passam ali, o aspecto do chocolate é muito bom. Isso ajudava muito a vender as frutas bonitas, cortadinhas. Isso tudo tinha no manual da franquia, né? Como cortar as frutas, como deixar tudo bonitinho. Então, com isso eu não tinha que me preocupar. Mas eu tinha um monte de outras coisas para me preocupar. E o que eu fiz? A primeira coisa foi aumentar a iluminação da vitrine, daquele aquário, aquela parte onde fica girando o chocolate, eu meti o LED ali. Por quê? Porque isso deu mais brilho no chocolate, ficou mais apetitoso. Depois eu mudei toda a comunicação visual do quiosque. Eu adesivei, readesivei, fiz um adesivo de chocolate escorrendo, já vou mostrar para vocês. Com a intenção de chamar mais atenção, de despertar mais desejo. E eu coloquei bancos, não tinha ali espaço para banco, eu arrumei uns banquinhos pequenos que desse para acomodar ali no corredor. Por quê? Visando a comodidade do cliente. A pessoa que quer sentar e comer e não sair comendo com a mão, que é a proposta original da franquia. E eu mudei a linguagem para uma linguagem mais simples. Quando você oferece fundi, principalmente uma palavra assim que se escreve, vem do francês, se escreve fondue. A maioria do público, sobretudo naquele shopping, que ele era um shopping BC, muita gente não sabe ler e não sabe o que é fundi. Ela percebe que é alguma coisa que tem a ver com chocolate, fruta, enfim, mas não é tão difundido assim o nome. Então eu simplifiquei, eu escrevi lá de forma bem clara o que era. E olha como ficou o quiosque depois dessas mudanças. Eu fiz
Eu coloquei ali mais iluminação. Nessa foto, a cascata, elas estão desligadas. Estava montando a loja, né? As mesinhas, eu coloquei uma placa ali, ó, suas frutas favoritas cobertas com chocolate. E o adesivo do chocolate vazando dos dois lados do quiosque, tanto para quem vem daqui quanto para quem vem do lado de lá. E só essas mudanças já mexeram para valer na visibilidade do quiosque. Isso já mudou o jogo, já mexeu no ponteiro. Mas faltavam algumas coisas. Então o que eu fiz? Eu implantei um sistema de computador. Porém, não tinha um sistema de computador que me atendia do jeito que eu quisesse. O que eu fiz? Eu encontrei um fornecedor que topou desenvolver para mim do jeito que eu queria e o cara fez do meu jeito. Por quê? Fruta é um negócio muito mimoso. Ele estraga de um dia para o outro. Algumas frutas duram 2, 3 dias, algumas duram de um dia para o outro, já não dá mais. A banana, por exemplo, você tem que picar na hora, não dá para deixar picada. Ela rapidinho já escurece, aí não vende mais. Então, eu precisava pedir fruta todo dia. Então, como é que a gente fazia? No sistema de fechamento de caixa, eu pedi para eles desenvolverem uma caixinha que colocava lá quanto eu queria de cada fruta. Quando dava ok, disparava um e-mail para os meus fornecedores de fruta. Então, de manhã, antes do shopping abrir, eu já tinha entrega dos meus fornecedores. Olha que coisa maravilhosa. Isso poupou tempo de comprador. No caso, o comprador era eu que tinha que ir todo dia de manhã no supermercado. Isso é terrível, porque acabava com o meu tempo, eu deveria ser cerebral na operação. E eu desenvolvi um sistema que não existia, era uma solução que não tinha. Eu pensei, como isso poderia ser que seria ótimo? Falei, beleza, deixa eu ver se eu consigo pagar por isso. Eu arrumei um fornecedor que topou fazer um orçamento dentro da minha possibilidade e foi barato, viu? Isso na época, em 2013 mais ou menos, eu paguei coisa de uns R$800 parcelado, tal que seja. Você pode falar, mas R$800 é caro. Cara, não é. A economia que isso me trouxe ao longo do tempo, você ainda paga parcelado, isso foi de graça. Tá bem? Então vamos lá. Outra coisa, eu arrumei mídia relevante. Uma vez que o meu quiosque estava dentro do shopping, eu vendo sobremesa e eu tô na boca da descida da escada rolante, de quem vem da praça de alimentação, andar de cima, o que era a melhor mídia para mim? Eu peguei a testeira da escada rolante. As pessoas que estavam descendo a escada rolante davam de cara com uma testerona com imagem de chocolate, fruta com chocolate. Ou seja, a mídia mais relevante possível ali para mim naquele momento. Dentro ali do shopping, tirando o digital, que nem era tão desenvolvido naquela época. Eu cheguei a fazer marketing digital, mas eu nem vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Mas para mim eu precisava pegar quem estava descendo ali, e isso mexeu no meu ponteiro. Eu pagava, se eu não me engano, no começo eram R$200, depois subiu para R$400 por mês, mas a placa se pagava tranquilamente, porque eu vendia isso ao longo do mês só de gente que vinha porque viu a placa. Depois eu implementei promoções. Mas como assim? Você rebaixou o nível da sua marca e tal? Falei, não, cara, promoção estratégica. Como é isso? Primeiro de tudo, o óbvio cartão fidelidade. Faz o cartãozinho, as pessoas juntam carimbo e funciona muito. Sobretudo para os lojistas do shopping. Porque quando você está dentro de um shopping, o pessoal que trabalha lá são muitos seus clientes. Tem muita gente trabalhando dentro do shopping, em todas as lojas administrativas. E essas pessoas compram de você. E tem gente que vai almoçar todo dia lá das empresas ao redor. Então isso funcionou muito. Horário de baixo movimento, por exemplo, terça-feira era o pior dia da semana. Por que não na terça-feira, período da tarde, que era o período morto lá, por que não oferecer uma promoção diferenciada, comprando o grande sai pelo preço do médio, enfim, alguma coisa assim. E eu fiz isso e deu resultado na época. Terceiro, combo. Eu criei combo de bebida, refrigerante, mais comprar o fundi grande tinha um benefício especial. Comprando 2 de um determinado, dava também, o segundo saía pela metade do preço. Tinha esses benefícios para incentivar a venda. E essa daqui foi o que me deu o maior retorno. Eu dei um preço melhor nos insumos que eram mais baratos para mim. Ou seja, a uva, a banana e a manga, elas eram mais baratas, muito mais baratas que o morango e o kiwi, que eram as outras frutas que eu tinha lá. Também tinha abacaxi, mas o abacaxi não entrava na promoção porque ele dá trabalho para descascar, então eu preferia que não tivesse tanta saída dele. E morango é caro para chuchu e kiwi é na metade do caminho de caro. Agora essas outras que eram muito mais baratas,
Falei, cara, eu preciso incentivar que as pessoas comprem essa, porque meu lucro é maior. E eu dei um preço diferenciado se não quisesse morango. Claro, as pessoas, 90% das pessoas querem morango, que é a fruta que melhor combina com chocolate. Mas deu muito retorno isso aqui. Isso era ótimo. Se fosse hoje, certamente eu estaria no iFood, no Uber Eats, enfim, qualquer aplicativo que esteja disponível lá para entrega. Na época não tinha isso e seria muito caro eu desenvolver um sistema de delivery para mim. Eu ia ter que contratar um motoboy e tal, então eu não tinha essa opção. Hoje você não precisa contratar, então certamente eu utilizaria também esses recursos de entrega na cidade. Tá bem? Então vamos pro segundo quiosque, o quiosque de castanhas. Quando eu comprei esse quiosque, ele era uma franquia, essa franquia aí que você está vendo na imagem. E o layout é judiado, cansado, fraquinho, olha só. Não tem graça, não tem um atrativo visual. É um layout sem vida, pequeno ali em relação a essa madeira, mal explorado. Então, primeiro de tudo, eu levantei as forças que já estavam sendo exploradas, que nesse caso era somente o cheiro, essas castanhas. A gente utilizava o cheiro de forma estratégica. Entre a hora do almoço e as 5h30 da tarde, mais ou menos, o shopping era um lugar morto. Sabendo que o cheiro é algo que ajuda a vender, eu tinha a regrinha que 5h30 da tarde as meninas tinham que começar a cozinhar. Por quê? Porque ele ergue o cheiro e aí o shopping começa a ter movimento naquele período, aí você vende pra caramba, porque o cheiro da castanha era o principal atrativo. Aí vamos lá. O que eu identifiquei quando eu comprei essa... eu também não montei, tá? Eu comprei daquele jeito e eu transformei o quiosque. Então eu identifiquei que existia uma brecha na franquia. A franquia, ela era uma franquia liberal e ela não prendia o dono. Então eu só comprei porque eu pude sair da franquia. Eu aprendi como funcionava a operação com o antigo dono. Eu aprendi as minúcias de o que fazer ali, onde comprar, como é que abastece, o que faz, o que não faz. E eu saí da franquia e montei uma marca própria mais forte. Eu já vou mostrar pra você, você vai ver. Eu explorei muito mais cores de apelo. Eu criei uma marca muito mais atraente visualmente e que causava muito mais identificação que aquela marca inexpressiva que era, né? Aí o segundo ponto, eu peguei pesado na iluminação. No local onde ficam as castanhas, eu meti LED e spot de luz dos lados. E eu iluminei muito a castanha, ela ficou dourada, bonita, brilhante, dava vontade de comer ela. Depois disso, eu explorei a mídia local ali pesadamente. Eu coloquei 3 televisões no quiosque, dos 3 lados onde vinham pessoas. Então, eu comprei 3 TVs, fixei nela e, cara, isso foi um pulo. 2 coisas que eu fiz que deram um pulo gigantesco, eu já vou falar outra. Uma delas foi a TV. No dia que eu instalei a TV, buf, aumentou 30% no faturamento. Mas na lata, assim, de um dia pro outro. E a comunicação visual, claro, eu inverti aqui na hora de explicar, mas a comunicação visual, ela era morna, apagada, sem graça. Eu falei, cara, a gente precisa chamar atenção, precisa ser bonito, era um quiosque de madeira, bonito, bem feito, bem acabado, mas faltava, precisava ter visual. E eu precisava de mais produtos. Então, o que colocar num quiosque de castanha que vai fazer sentido, que vai agregar? O primeiro de todos, esse é o segundo elemento que duplicou meu faturamento, foi o churros. No dia em que eu coloquei churros, no dia em que eu coloquei a televisão, o meu faturamento desse quiosque literalmente dobrou por causa desses 2 fatores. Agora, como é que eu ia fritar? O quiosque, você tem um espaço muito limitado, então eu não tinha como fritar ali, não tinha como colocar uma fritadeira, dava para colocar uma coifa. Eu desenvolvi um sistema de fazer com churros congelado. Eu contratei um fornecedor externo que me levava churros congelados todo dia e eu aquecia, eu fritava ele na air fryer, sem óleo. Era mais saudável e mais gostoso e não fazia fumaça, não fazia sujeira, nada. Foi sensacional. Castanhas secas. Eu coloquei ali uma regiãozinha com alguns tipos de castanha do Pará seca, sem ser glaciada, né, caramelizada, que a gente fala. E castanhas com chocolate. Eu arrumei um fornecedor de castanhas, de uma variedade de castanhas envoltas de chocolate. Vendia pra caramba. O duro era no verão. No verão, muito calor, mesmo com o ar-condicionado do shopping, muitas vezes elas derretiam.
mas tirando isso a gente dava um jeito, quebrava lá, vendia pra caramba também. E eu coloquei água de coco. Opa, voltando aqui. Água de coco. Água de coco foi legal ter colocado, ficou bonito no quiosque, eu comprei um coco de plástico, você já vai ver a foto, mas eu descobri que a logística não valia a pena. Por quê? Primeiro, água de coco é difícil de levar até o quiosque, é difícil de tirar do quiosque, é um lixo pesado, é difícil de furar e extrair a água do coco, então não valia a pena, não, era muito desgaste por pouco resultado. E eu coloquei produtos de checkout, ou seja, House, Trident, Kinder Ovo. House vende muito, todo mundo pega um House no lugar do troco, isso brincando, você vendia de 500 a R$1.000 no mês de House e Trident. Então, cara, olha que incremento de lucro fantástico que é possível colocar somente no checkout da operação. E foi assim que ficou a operação depois de todas essas alterações. Olha que legal, olha essa nova adesivação, olha a marca nova. Repara que ali no fundo eu coloquei um luminoso, da Yes Nuts é o nome da marca. Coloquei um luminoso, olha, dá pra ver 2 televisões nessa foto, e dá pra ver uma estufinha do lado, as castanhas secas do outro lado, do lado direito, e atrás delas o coco, um coco de plástico que eu comprei pela internet. E olha ali onde ficam as castanhas, os spots de luz iluminando. Cara, é outro quiosque, isso passou a chamar atenção. Essas castanhas com chocolate que vocês estão vendo aí no acrílico, vendia pra chuchu. Isso, cara, outro quiosque, outra operação, sem descaracterizar a essência principal. Yes Nuts, eu vendo castanha. E agora eu vendo também churros. Eu tinha estufinha ali, passava na televisão ali, eu focava em churros na TV. Por isso que ele vendia tanto também. E promoções que eu coloquei. Primeiro, novamente, cartão fidelidade, datas e horários de menos movimento. Eu tinha de segunda a quinta, tinha uma promoção, era acho que R$2 mais barato, combo, preço diferenciado no coquinho. O que é isso? O coco. Sabe aquele coquinho quebra-queixo? Aquilo lá é uma delícia, todo mundo gosta, cheiroso, e ele é o mais barato, porque castanhas são muito caras. Comprar avelã, comprar macadâmia, essas coisas são muito caras. O quilo disso muito, eu não sei hoje te dizer, mas na época era coisa de R$50 o quilo, e isso era caríssimo. E hoje deve ser bem mais, deve ser o dobro já, né? E eu vendi esse quiosque em 2016, então já estou bem desatualizado. Mas o coco é barato. E eu aprendi a abrir o coco. Eu criei um sistema eu comprava o coco seco no mercado comum, quebrava ele, tirava, picava o coco e fazia, e era baratíssimo. Se os outros custavam 50, o quilo do coquinho saía por coisa assim de R$10. Então meu lucro era muito maior. Por que não? Já que as pessoas gostam, meu lucro é maior, porque não incentivava a venda desse? Eu fazia um preço melhor. Ele era talvez metade do preço, não me lembro agora. E vendia muito mais e era muito bom para todo mundo, muito bom para mim, inclusive. E eu criei um sistema onde eu incentivava que as meninas vendessem água. Por quê? Porque a água eu pagava na época, na média, 42 centavos, 45 centavos no atacadão, no supermercado atacado. E eu vendia por R$3. Então meu lucro era enorme. Então eu criei um sistema onde eu repassava para as meninas e falava, olha, cada venda de água que vocês fizerem, vocês ganham 25 centavos. No final do mês, no pagamento, a gente olha no sistema quanto cada uma vendeu e vocês ganham um troco a mais, ganham um pouco a mais. Quer dizer, cada cliente que comprava churros, castanha, Trident, House, qualquer coisa que eles comprassem, as meninas tinham interesse pessoal em vender a água. Elas ganhavam uma gorjetinha a mais ali e ao longo do mês isso dava um dinheirinho para elas, dava uma diferença. Muito bacana foi também esse esquema. Vamos pro terceiro quiosque, a livraria. A livraria, eu não tenho foto dela antes, mas o que eu posso te assegurar aqui é que ela ficava num ponto ruim. Prometeram pro antigo dono que o andar de cima do shopping ia bombar, e ele colocou a livraria em frente ao cinema. Porém, não pegou. O lugar ficava em frente, era o cinema e a Calunga, mas não tinha fluxo naquele lugar. E ele ficava com o quiosque às moscas. Quando ele me ofereceu para comprar, a primeira coisa que eu fiz foi negociar o ponto. Antes de dar a resposta final para ele, eu fui até a administração do shopping, conversei com eles, eu já era lojista, né? E conversei com eles, expliquei e negociei já um outro ponto num valor que ficou interessante. Então já comprei dele
com outro ponto acertado. Outra coisa, ele tinha poucos produtos. O mix era pobre, ou seja, ele vendia pouca variedade de coisas, e aquilo que ele vendia, ele tinha poucas unidades. Então o quiosque ficava muito vazio. No quiosque inteiro tinha, sei lá, 100 livros, 100 e poucos livros. Isso é pouco. Ficava espaçado, tinha um espaço entre um livro e outro. Isso foi uma das coisas que eu avaliei também, você já vai ver. O mix era fraco, ele tinha livro e uns adesivinhos lá que ele vendia e nada mais. Falei, cara, para vender, eu tinha que vender muito livro para a operação fechar a conta. Então, quais foram as providências que eu tomei? Primeiro de tudo, eu mantive o nome, porque o nome era bom. Que legal! Era um nome sonoro, bonito, interessante e era óbvio, né? Então, que legal! Não era óbvio livraria, mas era óbvio diversão, porque eram livros... Não são livros comuns, tinha também livro da Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, mas eram livros muito criativos, livros com pop-up, aqueles que você abre e pula um negócio na sua cara. Então, era muito legal. Eu criei uma nova marca, ele tinha uma marca que era muito amadora, não sei quem criou, mas ela era muito simples. Eu criei uma marca com cara de marca, com cara de loja. Negociei a troca do ponto e enchi o quiosque. Eu enchi de livro, eu forrei aquilo de livro e criei mais espaço para pôr livro. Comprei nichos, mandei pintarem os nichos, fui numa loja de artesanato, comprei nichos, uma mulher, falei, eu quero um de cada cor, escolhi as cores e eu montava esses nichos em cima do quiosque, deixando ele mais alto, você já vai ver. Então, com mais espaços com esses nichos, eu também coloquei uma TV que dava movimento no quiosque. Quando a pessoa passa ao longe e tem uma TV, tem alguma coisa movimentada ali, ela olha. E o que era o novo mix? O que eu inseria mais para vender ali que ele não vendia antes? Primeiro de tudo, transformou a parada. Balão no palito. Antes de eu colocar balão com hélio, eu comprei aqueles balões que você enche que nem bexiga e você coloca uma haste rígida e a criança sai segurando. Cara, vou falar a verdade, depois eu coloquei o balão com hélio também, comprei hélio. Se algum dia eu precisar ter um emprego desse, vender alguma coisa na rua, eu vou vender balão, porque a margem é maravilhosa. Eu buscava isso em São Paulo e a gente montava e vendia isso por R$20 e custava para mim R$1, R$1,20, alguma coisa assim, vendia por R$20. A margem era excelente, isso sustentava esse quiosque, porque tinha mês, eu vendia mais balão do que livro. Outra coisa, doce a granel. Sabe essas lojas onde você vai pegando doces fini, essas balinhas de ovo frito, melancia, em formato de morcego, então, essas balinhas? Eu peguei uma lateral e falei, cara, isso aqui é pra criança, né? A criança vem aqui, a mãe vem aqui muitas vezes, por que eu não coloco o doce aqui? Então, eu mesmo desenhei uns porta-doce feitos de acrílico, projetei, contratei uma empresa para fazer para mim, você já vai ver como ficou. E máquina de bolinhas. Antes tinha uma máquina de bolinhas lá que tinha um dono. Era o dono que me pagava uma porcentagem. Ele deixava uma máquina de bolinha e chiclete e ele me pagava, se eu não me engano, 10% do que vendesse. Falei, peraí, quanto custa uma máquina dessa? Fui atrás, pesquisei, comprei, passei a eu mesmo comprar a bolinha. E, obviamente, isso dava um retorno. Eu tirava coisa de 800 a R$1.000 por mês vendendo bolinha. Mas o principal nem era o retorno, era o troco. Nunca mais eu tive problema de moeda, porque moeda é um problemão, cara. Quando você precisa de troco para dar para o seu cliente, é muito difícil. O shopping inteiro vai recorrer a você quando você tem um negócio desse. E eu criei uma regiãozinha ali, mandei fazer um móvelzinho de uma madeira, um negócio simples, para trabalhar produtos sazonais. Ou seja, na volta às aulas, eu colocava mochila. Eu ia buscar, eu tinha fornecedor, comprava mochila, colocava lá. Na época da Copa, eu me lembro, na Copa de 2014, eu enchi de tranqueira de Copa, vendeu pra caramba. E, enfim, eu ia sempre colocando produtos diferentes ali. Agora eu vou te mostrar como é que ficou o quiosque, ó. Olhando de longe, olha que bacana. Olha a altura, o quanto chama a atenção os balões. Os balões que estão na esquerda aqui, ó, estão na haste, tá vendo? Eles custavam acho que R$12. E os da direita são os balões no gazélio, custavam... o pequeno era 20, o grande era 30, alguma coisa assim. E que era o preço do gás, que a gente falava, né? E, olha, os livros, o quiosque, ele vai até aquela segunda andar de livro ali. Dali pra cima, eram os nichos que eu colocava para ter mais produto. Ficava alto, ficava bonito. Olha a lateral que eu coloquei os doces.
eu mandei fazer esses suportes de acrílico e a gente mantinha os doces ali e eu coloquei uns LEDs coloridos. Esses LEDs ficavam trocando de cor. Ali embaixo dá pra ver ali a TV, que pegava as pessoas que estavam ao longe, né? E agora a parte da frente, onde dá pra ver a máquina de bolinhas e o móvel que eu fiz tá meio mal organizado aí, mas dá pra ver, cheio de mochila em cima ali também, ó. Angry Birds, galinha pintadinha, isso aí vendia pra chuchu e me ajudava bastante na época de volta às aulas. E, cara, foi fantástico fazer tudo isso nesses quiosques. Comprar quiosques que estavam acabados, pensar o que eu posso fazer para erguer isso aqui. E qual foi o aprendizado master disso tudo? Antes de eu falar qual foi o aprendizado master, um aprendizado que eu tive no quiosque na livraria. Durante todo o tempo que eu estive lá, eu nunca busquei um novo fornecedor de livros. E por quê? Era muito cômodo o fornecedor que eu tinha. Era um fornecedor de bastante qualidade, que ficava na mesma cidade que eu. Então quando eu precisava, eu corria lá, comprava, e ele dividia em quantas vezes eu quisesse pagar, e eu comprava. Então eu nunca busquei um novo, mesmo sabendo que talvez tivesse outras oportunidades. Eu não queria comprometer meu tempo, eu me arrependo disso. Porque quando eu vendi esse quiosque, o meu amigo que comprou de mim, a primeira coisa que ele me falou foi: cara, busquei um novo fornecedor, tô pagando mais barato. Então olha que bacana isso, que aprendizado. Mas esse não é aprendizado master. Disso tudo, desses 3 quiosques, o que eu mais aprendi está relacionado ao fato que eu não ganhei dinheiro. Eu dobrei o faturamento de todos eles cresceram. Mas por que eu não ganhei dinheiro? Quando eu falo dinheiro, é claro, eu tinha Prolabore, eu vivi aqueles anos, eu passei, viajei, fui pra Disney, fui pra cá, eu fiz um monte de coisa. Mas eu tô falando, dinheiro, comprar um terreno, fazer patrimônio, eu não fiz com esses quiosques. Pelo contrário, talvez eu tenha até perdido o dinheiro lá. Por quê? Porque eu não soube lidar com a minha maior ineficiência, que é a minha ineficiência em gestão financeira. E não só financeira, a parte de controladoria de produto, eu não sou bom. Eu sei a teoria toda, eu sei o que tem que ser feito, eu sei criar um sistema de controle de estoque, mas nos 3 anos que eu tive quiosque nesses shoppings, nunca eu parei e contei um estoque, mesmo me cobrando disso todos os dias. Eu era o maior cobrador disso de mim mesmo, eu detestava esse fato, mas é como se houvesse um bloqueio. E o que eu faria diferente se fosse hoje? Eu teria um belo de um consultor financeiro ou um gerente com perfil analítico, alguém que fosse me ajudar nessa parte que eu sou falho. Assim como muita gente boa de gestão me contrata para fazer a parte de criação, de tráfego, de marketing digital. O cara sabe até bastante sobre aquilo, mas ele não é a área dele. Ele sabe que ele não vai fazer aquilo bem feito. Se fosse hoje também, eu poderia contar com a minha esposa, ela é especialista em gestão financeira, ela ia me ajudar demais e ia arrebentar com esses quiosques. Mas eram outras épocas, isso foi antes de eu conhecer ela. Quando eu conheci ela, na verdade, eu já estava vendendo os quiosques. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Como eu disse lá no começo, mesmo que o seu segmento não tenha nada a ver com quiosque em shopping, com alimentação, com livraria, com brinquedo, não tem nada a ver com isso, tem um monte de insight nesses aprendizados que vale para todo mundo. Se a gente tirar um aprendizadozinho lá de trás, com certeza vai dar para aplicar aí no seu negócio. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá o seu joinha, manda isso pro seu amigo que vai ajudar, aquela pessoa que tem loja física, que vai fazer sentido para ela, e se inscreve para receber as notificações. Eu sou o Márcio Alcântara, você está no Marketing Autoridade. Muito obrigado, valeu, um abraço, tchau, tchau, show!